Boa tarde, cidade! Boa tarde, região! Boa tarde para você que está ligado aqui na Princesinha da Transamazônica. Hoje o nosso programa Perfil Completo vem com muita novidade para você. Vamos acompanhar a seguir uma entrevista exclusiva, conhecer mais a história do Joselino Padilha, o Tacá. Logo após também temos um assunto importante que é o coronavírus. Temos uma entrevista exclusiva com a secretária de Saúde, Fernanda Cardoso. Fique ligado aqui no Perfil Completo e acompanhe tudo de pertinho com a gente na Princesinha da Transamazônica. Bom dia! Hoje vamos iniciar o nosso dia com um bate-papo muito especial. O convidado do programa é ele que já foi vereador por vários anos no município. Hoje se encontra como atual gestor do município de Rurópolis. Casado, pai de 4 filhos, avô. Vamos conhecer um pouco da história do Joselino Padilha, o Tacá. Tacá, conta pra gente por que de Tacá. Bom, Júnior, prazer que está para responder as suas perguntas, está aqui no seu programa. Tacá, por que Tacá? Há muito tempo passado, há 49 anos atrás, quando meu pai se casou com a minha mãe, meu pai na época era fã do presidente Juscelino Kubitschek. E quando minha mãe me teve, que a gente nasceu, meu pai foi colocar meu nome em homenagem ao presidente da República da época, Juscelino Kubitschek. Ele colocou para ser meu nome Joselino Padilha, mas por erro de cartório da época, terminou meu nome ficando Joselino, que era para ser um C, em lugar do S, né? Então, se a pronúncia hoje é Joselino. E tinha um senhor, amigo do meu pai, que era conhecido como Dema, ele me apelidou de JK, porque o Juscelino Kubitschek, as iniciais eram JK, conhecido é o apelido dele. Quando eu vim embora aqui para o Pará, cheguei aqui com 8 anos de idade, eu vim do Paraná para o Pará, 8 anos de idade, que quando eu cheguei aqui o J perdeu e ficou só se o Tacá. Então, por esse motivo, foi o apelido de Tacá. Mas do início de 2 a 3 anos de idade até meus 8 anos de idade era JK. No Pará eu perdi, ficou o J no Paraná, né? E o Tacá só aqui. Então, por esse motivo, é o apelido Tacá. Tá, o senhor diz que chegou aqui na região do Pará com 8 anos. Como foi para sua família chegar até aqui a região da Transamazônica? A região da Transamazônica tinha um senhor conhecido por José Pereira, era um senhor que hoje é até pai da turma Pereira, ali da Nicéia, da região da Nicéia. Eles já moravam aqui. E a gente morava, daí eu era paranaense, mas nessa época a gente estava morando no Mato Grosso, perto lá da região que esse José Pereira veio para cá. E se dizia das terras que tinha aqui, né? Mandava carta, porque naquela época era por carta. Então chegava as cartas lá dizendo que era terra fértil, bastante terra ofertada naquela época, e meu pai naquele tempo trabalhava em terra arrendada. Então, por ser um motivo fácil de um homem ter as suas terras, a gente veio de lá para cá, sem conhecer nada mesmo, só pelo endereço, e chegamos aqui na casa desse senhor José Pereira. Ainda falando da sua infância, ao chegar aqui na região, qual foi o primeiro impacto da família aqui na Transamazônica? Olha, Gil, o impacto aqui daquela época, porque aqui na Santarém, Cuiabá, era uma das regiões mais difíceis, e para quem vai poder estar nos ouvindo, e for da época, vai ter certeza que nós estamos falando. A Transamazônica, sim, de Altamira a Itaituba, foi uma área assistida pelo INCRA. O INCRA colocava seus produtores e ajudava com alimentação, financiamento, buscava os produtores rurais que tinham um caminhão para levar até Itaituba, até a sede do INCRA. Já Rurópolis, sentido a Santarém, era mais diferente. Era uma área que não era bem assistida pelo INCRA, então os produtores que ficavam ali, ficavam com maior parte à mercê dos seus trabalhos, do seu recurso próprio, e devido ser uma época do início da Santarém Cuiabá, digamos assim, era de pequenos produtores. Na época não se tinha nem gado, né, para ter uma vaca para dar leite para as pessoas beberem. Então era muito difícil. Então nosso impacto, primeiramente, foi que a gente chegou também, digamos, sem recurso nenhum. Chegamos numa região fraca e a gente conseguiu os pedaços de terra lá dentro da Universidade da Nicéia, mas foi um momento muito difícil. Eu diria para você, muito difícil mesmo. Primeiro, a gente não tinha dinheiro. Segundo, as terras eram todas cheias de mato, era diferente do Paraná. No Paraná você capina um pedaço de terra, rápido você tem a produção. Aqui não. E bem na época, minha mãe também veio grávida do meu irmão.
Então foi um momento muito difícil para a família. Eu diria para você que a gente não passou fome, mas passamos muita necessidade, muita dificuldade. Eu trago uma lembrança, permita-me falar mais, eu trago uma lembrança de infância que eu não esqueço. Talvez dessas palavras da minha mãe, ou o gesto dela, fez com que eu pudesse hoje ser um homem diferente do que sou hoje, né? Eu me lembro que quando minha mãe estava de resguardo de Lex, meu irmão, a gente tinha uma vida difícil. Aí meu pai trabalhava na diária, nos cortes de arroz, e sempre no que corta arroz, sobra os cachos de arroz para trás, né? E minha mãe colocava eu para catar esse arroz. Eu tinha 9 anos de idade, e eu me lembro que todo dia eu catava a média de 10, 15, 20 litros de arroz. E um dia eu fui e catei pouco, cara. Catei lá apenas uns 6, 7 litros de arroz. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu uma pizza, cara. E disse assim porque eu estava parado, né? Acreditava que eu estava parado, e na verdade eu estava mesmo, né? Minha mãe me deu uma pizza e fez com que eu voltasse. No outro dia parece que Deus levou sorte, que eu catei bastante arroz, entendeu? Era a sobra do arroz que a gente trazia para torrar, para poder socar no pilão, para poder ter a comida para comer, né? Então era um momento difícil, um momento de grande dificuldade. Para quem era caçador, na época, tinha fartura de carne. Meu pai não era caçador. Então, tudo trazia-se uma grande dificuldade. Mas a gente passou por aquele momento, estamos hoje aqui. É importante a gente lembrar essa lembrança que é gratificante para a gente. Falando ainda da sua infância, do momento que chegaram aqui na Transamazônica, como que a família comemorava datas especiais, aniversário, esse tipo de coisa, assim, como era comemorado? Olha, a gente, quando ia comemorar bem naqueles inícios, a mãe me pegava uma galinha caipira do terreiro, né, fazia uma comida especial, né, o arroz e o feijão, fazia uma maionese de macaxeira, e a gente cozinhava uma galinha e cantava seu parabéns, era o aniversário, né? Até porque a gente vem da tradição de família, o pai e minha mãe, a gente não foi muito de fazer festa, questão aniversário. Geralmente, que já vem da minha avó, que já vem um pouco mais diferente também, minha avó, quando era o aniversário da família, ela marcava um terço. Para quem não conhece o que é terço, é uma reza, né? É um círculo de oração, digamos assim. Então, comia-se uma galinha, ou matava-se um porco, né? Era do que tivesse, um dos dois pagava o pato, ou a galinha pagava o pato, ou o porco pagava o pato, né? Então fazia aquela festividade ali, fazia aquele momento de oração, e era assim a festa da gente de aniversários. Se o senhor pudesse voltar ao passado e perguntar alguma coisa a um parente seu que já se foi, o que o senhor perguntaria e para quem o senhor faria essa pergunta? Eu tenho muita lembrança da minha avó e do meu avô, né? A minha avó sempre lembra assim ela como uma pessoa que tinha uns ensinamentos grandes, porque minha avó toda noite ao deitar ela reunia a família e fazia aquele ciclo de oração. Não tinha tamanho nem se fosse pequeno e grande ela acordava e fazia porque a gente fazia essa oração. E às 5 da manhã minha avó levantava e ia para a roça. Às 7 horas ela estava de volta e fazia o café, e aí a turma tomava o café e ia assim para a roça. Mas eu posso dizer para você, no fogão da minha avó não faltava macaxeira, no fogão da minha avó não faltava batata doce, lá na casa não faltava banana, não faltava o que é que seja de pequenos alimentos. E dessas 5 horas da manhã até as 6h30, ela conseguia conservar esse plantio dela. Hoje eu tenho, assim, tem uma lembrança dela muito grande. É importante, não foi só importante para a gente, mas seria um marco de importância hoje para a popularidade que nós temos hoje, né? E o que eu perguntaria para ela cara, não sei nem o que eu perguntaria para ela, mas sim eu agradeceria ela por ter deixado aquele ensinamento, aquele aprendizado para a família. Portanto, isso hoje, nossa família, que eu digo a minha e a do pai lá, mas dos irmãos Ciclo, todos, não acredito que nós aprendemos muito com ela, entendeu? Ela deixou um legado, uma experiência de vida, uma vontade de vencer, e hoje eu perguntaria para ela, minha avó não me deixaria não, que ela pudesse estar aqui hoje seria muito importante, mas é uma das pessoas que traz uma lembrança muito grande.
Atenção, amigo cliente! Na hora de comprar o seu óculos de grau, visite a ótica que tem os melhores preços, condições de pagamento e o menor prazo de entrega. Ótica Pérola. Trabalhamos com todos os tipos de armações e lentes do mercado óptico. Aqui você encontra promoções de verdade. Temos óculos solares femininos e masculinos de variados modelos e marcas. Temos crediário próprio e parcelamos a sua compra no cartão. Ainda lá atrás, a gente sabe o tanto que era dificultoso o estudo naquela época. A vida já é uma escola, mas quando que o senhor começou a frequentar uma escola aqui na região e qual escola foi essa? Quando chegamos aqui, ali hoje, quem vai em sentido ao Enxurrada, existe uma igreja da cristã em cima do alto lá. Na época, tinha um senhor chamado de Tunico. Eu tinha 9 anos ainda. E lá existia uma escolinha particular. E eu estudei ali naquela escolinha particular, porque não existia escola pública na época, naquela região ali, funcionando, tendo aula, né? Tinha uma no Enxurrada, mas estava fechada, ali na boca do Enxurrada. E para frente, lá para o setor para frente, eu não me lembro onde tivesse outra escola. Então, estudamos ali uns 6 meses, mas os pais a gente não tinha condições de pagar, e também não tinha reconhecimento na época da SEDUC, e a pessoa não ficar para trás. Então, eu estudei até esse ponto ali. Depois, tem uma grande história, que se tiver espaço eu posso contar para vocês aqui, se surgiu uma escola lá no Igarapé Preto. Ela fica para cada boca do Igarapé Preto, em cima daquele alto ali. Havia-se uma sobra de terra de uma divisão por cada curva da estrada, e os moradores, na época, o seu Avelino Ribeiro, ele, através com meu tio, e uma turmada lá, seu Tavares, eles formaram uma escola lá, construíram uma escola de barro, coberta de cavaco, e reconhecida pelo MEC, pela SEDUC. Então, ali eu fiz minha primeira e segunda série eu fiz ali. E com uma grande história, Caboclo, para te contar. Esse Avelino, ele era um sindicalista, tá entendendo? E havia uma briga por aquele pedaço de terra. Tinha um senhor que era o dono, dizia ser dono daquela terra lá, que era, não me lembro o nome aqui no momento, houve-se uma intriga, e o dia de aula que nós estávamos estudando, acredito lá pelos 15, 20 dias de aula, esse homem, que era dizer ser dono da terra, apareceu de momento, entendeu? E teve o primeiro assassinato que eu pude presenciar quanto garoto e como aluno também, e uma briga daquele pedaço de terra que teve da época lá, para dar oportunidade para a gente. Então, esse homem veio assassinar o Avelino Ribeiro. Dentro da confusão também morreu a filha do matador e o neto do matador, né? Então morreram-se 3. Aí as professoras não quiseram mais dar aula, foi embora. Se passou 1 ano de novo sem ter aula. Aí eu pude voltar à escola aos meus 10 anos de idade de volta por esse motivo. Aí fiz minha primeira série, fiz a segunda série lá, e tocando para frente a mesma história, aí eu voltei, nessa época eu estava na casa da minha avó, aí eu voltei para casa lá na Niceia. Aí a escola do Enxurrada veio a funcionar. Nós éramos 12 quilômetros de estrada que a gente ia para essa escola. E todo dia de manhã cedo, eu saía de casa, eu mais um rapaz, filho do finado do Terra Seca, que é o Agenor, a gente vinha estudar. Ele fazia 16 quilômetros de pés e eu fazia 12, né? Eu conto para as pessoas que eu fui o caboclo mais pegador de passarinho na história. Por quê? Eu vinha nessa beira de estrada, Júnior, armando arapuca. E até porque tinha uma necessidade para fazer alimento. Porque a gente era bem fraco na época, a situação pobre mesmo, pobre de maré, entendeu? E um pobre na época que não tinha oportunidade. Não é que nem hoje. Hoje, se você procurar uma diária, todo mundo tem para pagar. Hoje tem um monte de assistência que dá assistência às pessoas, daquela época não. Então eu vinha armando minha arapuquinha da beira da estrada. Quando eu voltava despescando ela. Aqui não tinha pegado o passarinho, eu deixava um gancho para ela não cair à noite em cima do passarinho, cair à tarde, passar a noite com o passarinho dentro dela. E fiz até minha
quinta série, né? Passei para a quinta série nesse trabalho. E eu quero dizer uma coisa para você, do que tem hoje que não tinha no passado. Primeiro, a gente não tinha nem um pote para botar uma água dentro. Que até na casa da gente era difícil ter um pote. Então se carregava água no balde, em algum lugar para a escola. Merenda escolar, nunca nem vi falar em merenda escolar. Se você não levasse um ovo frito ou qualquer coisa frita, uma farinhazinha que aparecesse, uma penca de banana, um caju, na época a gente trazia caju, na época tinha muita cana, então a gente levava uma cana para descascar lá para chupar. Era essa a merenda da gente. E fiz minha quinta série, então, nesse sentido lá. Lembrando que o nosso café da manhã tem um oferecimento total de Panificadora Tropical. Panificadora Tropical dispõe dos melhores lanches para você, pão e muito mais. Confira ali próximo à lotérica, a Panificadora Tropical. Taká, voltando aqui ao nosso bate-papo, vamos perguntar para você agora uma pergunta talvez bem difícil para você responder ou não. Quais foram os principais princípios e valores que você cresceu? Essa pergunta é fácil de ser respondida, né? Até porque meus princípios, na minha opinião, ela vem de família. E quando eu vou falar de família, do meu pai e da minha mãe, eu falo com muito conhecimento, com muito orgulho, porque meu pai, minha mãe, e nós, família, somos 5 pessoas, que somos eu e 2 irmãos, o velho, que chama de velho, que é o Lidomar, e o Alex, que é Potinho, né? Com o apelido dele. E meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a respeitar as pessoas. Tá entendendo? Respeitar, dar respeito. E no dia a dia da família, meu pai sempre colocava as grandes dificuldades que a gente passava, né? Que tinha naqueles momentos. Então, quanto jovem, eu consegui crescer sabendo o que era dificuldade e sabendo respeitar as dificuldades do meu pai, mas, portanto, tinha bastante amor da família para continuar vivendo. A gente só viveu com alegria, com felicidade. E outro princípio que eu aprendi de família também é porque lá em casa todo mundo trabalhava, né? Até minha mãe também trabalhava. A minha mãe ia para a roça, então a gente ia de manhã cedo para a roça. Quando chegava em casa, a mãe ia fazer a comida, cada qual ia fazer um serviço. Quando a gente almoçava, lá em casa todo mundo lavava seu prato. Era um princípio de se ajudar. Então, desde quando a minha mãe estava doente, a gente que ia fazer a comida. Então, a gente aprendeu a compartilhar as dificuldades de uma família, mas sempre unido. Então, o grande princípio que hoje eu trago é a representação que eu tenho do meu pai, da minha mãe e dos meus 2 irmãos, que é a família. A gente sempre conviveu bem e nós convivemos até hoje. Hoje a família cresceu, meus irmãos casaram, me casei, e hoje já temos neto, e lá se vai uma familhona bem grande, né? Mas hoje o mesmo princípio ainda é respeitar para que possa ser respeitado, trabalhar para poder ter as coisas para poder viver na vida e compartilhar as dificuldades entre família. Isso aí sempre a gente fez, sempre conversamos, e isso é importante para a família. Então esse é o grande princípio que eu acredito que eu trouxe para a minha vivência hoje e para poder ensinar para os meus filhos também a mesma vivência do meu pai e da minha mãe. Falando que a família cresceu, vamos conhecer agora a história, como que o senhor conheceu a sua esposa, quando que casaram, como é que foi que aconteceu essa história? Bom, quando eu tinha 19 anos de idade, até os 19 anos eu vivi ali na região da Niceu, Enxurrada, Garapé Preto. E aos 19 anos de idade eu vim morar. Meu pai vendeu lá, a gente comprou aqui no PTzinho, então a gente veio morar para ali. E ali, quando eu cheguei, antes de chegar lá, eu era agente de saúde. Fui ser agente de saúde, foi 3 meses na época agente de saúde. E lá eu conheci, dentro da agente de saúde, eu conheci uma moça, uma mulher, uma senhora que era cunhada da minha esposa hoje, que era, esqueci o nome um pouquinho aqui dela, a Dice. E a Dice, já nesse conhecimento, eu já conhecia minha esposa que vinha com ela até aqui na cidade. Então eu vi aquela moça lá. E deu certo a gente morar logo e morar para aquela região lá, e exatamente na comunidade onde eu tinha visto, que hoje é minha esposa, né, a Maria. E a gente, na vivência da comunidade, eu cheguei com 19 anos de idade, me casei com 25 anos,
Aos 21 anos nós começamos a estudar a quinta série, novamente, eu fui fazer a quinta série lá no PTzinho. Estudamos até debaixo de um pé de caju, um pé de manga, quando tinha oportunidade, porque o calor era muito forte debaixo do barracão. E eu posso dizer que era a primeira quinta série que houve na zona rural, era uma sala de aula anexa ao Aurico Vale, que estendeu-se até a comunidade, e a gente foi estudar, e ela estudava também. Então, foi conhecendo, namoramos acho que uns 2 anos, e aí veio o momento que a gente se casou. Então, a gente conheceu ela mais ou menos por aí, nesse caminho aí, estudando. Hoje o senhor, mas a dona Maria tem 4 filhos, né? A gente sabe que na escolha do nome de um filho tem um significado. Falando do nome dos seus 4 filhos, como foi a escolha do nome? Tem algum significado especial? Olha, todos eles sempre têm uma escolha, né? A minha menina, quando nasceu, que é a Jusceline, a gente colocou, foi até minha esposa, Maria, que pediu colocar o nome dela. Vou colocar Jusceline, bonito, já ela representa o seu nome, e é um nome feminino, né? Jusceline, né? Então, por esse motivo veio. O outro, que é o Ney, que é o Hércules, eu gostava bastante, eu assim, gostei de ação, de filme, de essas coisas assim. E eu achei o nome de Hércules importante, é um nome que se diz em grego lá, força de Deus, que a força vem de Deus, né, uma coisa assim. E escolhi esse nome e coloquei nele, Hércules, né. Até, portanto, hoje, eu acho que já foi parte do programa, escolha do nome, que até ele gosta de lutar esportistamente. E o outro rapazinho, que é o Lucas, a gente colocou o nome bíblico, Lucas, né? Aí quando veio a Maria Isabel, eu falei, amor, então é para fechar o quadro. Na primeira escolha foi escolher um nome que homenageava o meu, agora eu vou escolher um nome que homenageia o seu. Então eu escolhi Maria Isabel, o nome dela é Maria dos Santos Padilha, que é o nome da minha esposa, e da minha filha, a caçula, então eu escolhi Maria Isabel para ter essa escolha. Então a escolha dos filhos foi mais ou menos por aí. A Bebel, a famosa Bebel, um abraço para ela, que é a caçula. Falando dos filhos ainda, Tacá, o que você gostaria que os seus filhos aprendessem com você? Amar e respeitar as pessoas. Tacá, continuando nosso bate-papo, lembrando que nosso café da manhã é um oferecimento de panificadora tropical. Conta pra gente agora, a nossa última pergunta durante a sua infância, a sua juventude, você pensou em algum momento em ingressar na carreira política? Como aconteceu do seu ingressar para se tornar um gestor como é hoje? Eu nunca fui um sonho meu política, nunca tinha sido. A política entrou na minha vida como? Pela uma necessidade, e vou contar para você. Até meus 25 anos de idade, para você ter uma ideia, eu nunca tinha ido a uma reunião política e nunca tinha ido ouvir um discurso político, porque eu não gostava de política. E não gostava também de político. Mas como eu era um atleta, gostava de brincar bola, usava o esporte para que pudéssemos fazer amizade, eu sempre tive um grupo de amigos. Tanto é que quando eu era esportista, eu nunca aceitei doação de político para o time que eu jogasse bola. Se me desse uma bola, eu daria para outro. Porque eu sempre usei do que eu gostava e do que meus amigos, sempre eu colocava para os meus amigos, que a gente tinha que manter o que a gente gostava. E nunca utilizei de política para esse significativo. E não gostava mesmo. Aí foi quando eu me casei, a gente foi morar numa vicinal. Lá nós já tivemos 2 filhos, que é o Hércules e a Nina, que é a Jusceline. Já começou-se a ver uma importância para que pudesse ter estudo, para ter escola, para ele estudar. E a distância era grande. Então, se naquele momento você já começa a ver que aqui dali eu não conseguia mais fazer só, que realmente sim, eu precisaria já de algo que pertencesse à política. Então, já comecei, em algumas situações, já a cobrar para algum político, para que pudesse ver aquela situação, para que pudesse ter uma escola, para que pudesse nós solucionar esse problema. Aí foi-se aonde veio um convite para que eu pudesse ser candidato a vereador. E dentro da situação toda, teve já um amigo que já me influenciaram, não vamos para que a gente possa resolver a situação. Foi aonde eu cheguei a minha primeira vez à minha vereança. Me candidatei e me elegi
no primeiro mandato. Posso continuar na história aqui, explicar para você, vou chegar até o ponto onde eu fui prefeito, rapidinho para você. E tirei meus 4 anos de vereador, tive uma ordem crescente em votos, Júnior. Eu tive, na primeira eleição minha, vou deixar aqui no ar, 185 votos. A segunda, que foi a minha reeleição, já tive 492. A terceira eleição, eu tive 836 votos, então tive uma ordem crescente. E até o momento, então, a gente começa a pegar amor, carinho pelas pessoas, se dedicar, ver que a gente poderia ajudar. Foi aonde foi fazendo com que eu fosse ficando na política, né? Aí se houve uns 4 anos que eu fiquei de fora da política, que disputei uma eleição com o Zé Mário, perdemos a eleição, eu fiquei 4 anos fora da política. E eu tinha me prometido para mim mesmo que a vereador eu não voltaria mais. Já estaria bom, o que eu pude ofertar pelo município, eu acredito que já estaria de bom tamanho, e não pensava de vir ser prefeito. Mas as consequências de amigos, de grupos políticos, incentivando, foram me buscar de novo, conversaram comigo, viemos, e disputei uma eleição e ganhamos. Então, hoje eu estou sendo gestor pelo mérito da que as pessoas me deram a oportunidade de ser, e estou aqui hoje. Foi até onde eu pude chegar a ser o prefeito de Rurópolis. Mas dizendo para você que no passado, quando criança, eu sonhava ser um político, não. Eu sonhava ser um desportista. O meu sonho era ser um atleta e jogar no Corinthians. Diz que você tinha um sonho de ser jogador, né, do Corinthians, né? Enfim, cada um, né, Taká? Um flamenguista para corintiano a gente não discute. Mas hoje, como gestor, qual o sonho que o senhor ainda tem a realizar? Pergunta sua foi como gestor. Vou dar 2 respostas, uma de gestor e uma na minha vida pessoal. O meu sonho enquanto gestor é ver esse município ainda em ordem crescente. Um município que possa ter água potável, um município que possa ter asfalto na cidade e trazer o sonho da realidade dessa nossa população, que é uma grande faculdade funcionando aqui. Então, este é meu sonho enquanto gestor. Meu sonho quanto pessoa é que é um sonho assim, digamos para você, que ele já existiu, que não existe mais hoje e que poderia voltar esse sonho do passado. Meu grande sonho, claramente, que eu peço para Deus é me dar saúde para mim, para minha família, para meus amigos. Meu grande sonho é viver bastante com saúde. Mas meu grande sonho também é que nós pudéssemos ver os vizinhos e tomar café na casa do outro, e poder almoçar na casa do outro. Que eu acho que esse ciclo de amizade que nós tínhamos no passado, na época que não existia televisão, na época que não existia o celular, na época que não existia tanto meio de transporte, nós percebíamos que as pessoas tinham mais amor um com a outra. Elas se visitavam mais, a gente via menos roubo, menos homicídio, 0 droga, tá entendendo? 0 prostituição. A gente lembramos disso. Então, tinha um sonho que eu pudesse ver, não esse município, mas sim este mundo e este país nosso, voltar a esse passado a reinar, a paz e a felicidade. Uma bela resposta, realmente, é o que o mundo precisa, de paz e saúde para todo mundo. De flamenguista a corintiano, Taká, muito obrigado pela participação no nosso Café da Manhã. Agradecendo sempre aí o pessoal da Panificadora Tropical, que disponibilizou esse café delicioso. Muito obrigado, e a princesinha está à disposição aí ao senhor quando precisar. Pode fazer as suas considerações finais. Quando você coloca de flamenguista para corintiano, eu quero deixar algo bem importante, que eu sou um desportista, amante do esporte. Para mim, o que vale é ser esportista. E quero dizer bem claro, sou brasileiro, todo clube que vai disputar internacionalmente, independente do clube que seja do Brasil, sou brasileiro, e eu acho que o esporte ele é algo tão interessante, cara, que consegue trazer para as pessoas paz, trazer harmonia, tirar a prostituição da rua, tirar as drogas da rua. Então, o esporte é algo muito importante. Quero deixar um grande abraço, através de sua pessoa, Júnior, para as pessoas que estão aqui por detrás da câmera, que levam esse programa ao ar. E muito parabéns para vocês que estão
criar essa iniciativa desse programa, que é muito importante. Atenção, amigo cliente! Na hora de comprar o seu óculos de grau, visite a ótica que tem os melhores preços, condições de pagamento e o menor prazo de entrega. Ótica Pérola. Trabalhamos com todos os tipos de armações e lentes do mercado óptico. Aqui você encontra promoções de verdade. Temos óculos solares femininos e masculinos de variados modelos e marcas. Temos crediário próprio e parcelamos a sua compra no cartão. Vou falar para você agora da uma novidade em Rurópolis, Júnior Serigrafia. Você é empresário, você que vai fazer festa de casamento, formatura, aniversário ou qualquer outro evento e você precisa daquele material personalizado, faça com a Júnior Serigrafia pelo telefone 9156-2977. Faça o seu orçamento e garanta o seu produto aí personalizado aí pela Júnior Serigrafia. Olha aí, essa garrafa aqui, ó, da Princesinha. E aí, vai ficar de fora dessa? Vamos falar para você de Peterson Celulares, assistência técnica, domicílio diferenciada em Rurópolis. Contamos também com capinha de celulares, cartões de memória, fone de ouvido e uma variedade em produtos para você. Entre em contato pelo número 9107-6112, fale com Paulo Peterson e tenha um atendimento diferenciado. Tarde. O coronavírus, ele é um vírus que a gente diz assim, é um retrovírus, é um vírus que tem uma capacidade de mutação muito grande e ele tem uma capacidade de infecção, de transmissibilidade muito maior do que outros vírus. É um vírus que está se apresentando de uma forma letal, né? Em 5% das pessoas que recebem, que ficam doentes, mas que ao mesmo passo, 95% conseguem a cura. Então, é um vírus que causa uma gripe, a pessoa começa com uma dor de cabeça, uma febre alta, a tosse seca, e depois acaba evoluindo com uma falta de ar. O coronavírus, ele surgiu aonde? Então, a epidemia em si, ela surgiu na China, né? O epicentro foi numa cidade chamada de Wuhan, é uma região muito industrializada da China, em que no início as pessoas começaram a morrer no campo, né? No campo, na área rural de Wuhan, e depois não souberam por que essas pessoas estavam morrendo. E de repente começou a ter a transmissibilidade, morrer maior número de pessoas, até que um médico conseguiu identificar que era uma síndrome respiratória causada por coronavírus, e até, inclusive, esse médico faleceu também por coronavírus, até que, de Wuhan, devido ao grande fluxo de aviões, transportes, esse vírus foi levado para outra parte da China e para outras partes do mundo, como a gente já sabe. Fernanda, qual a importância do SUS nesse momento grave em que o mundo está vivendo? Então, o SUS é importantíssimo, né? O que a gente viu na China, o que a gente está vendo na Itália, é a repercussão de países que não ofertam para a sua população um sistema público universal. Né? Então, assim, por exemplo, na China, quem tinha o seguro-saúde, quem podia pagar, conseguia assistência, conseguia UTI, e muitos daqueles camponeses não conseguiam e acabavam falecendo. Então, as mortes, elas acontecem por falta de serviço para atender a pessoa no momento que ela precisar. Quando a pessoa ela sente uma falta de ar, ela precisa ter à disposição dela um equipamento chamado ventilador mecânico, que é um respirador que a gente chama, né? Que a gente só tem nas UTIs. Então, muitas pessoas nesses países não puderam pagar e, infelizmente, faleceram. O que é a curva de contágio e qual a importância da quarentena? Então, a quarentena, ela foi uma recomendação mundial, está sendo uma recomendação mundial.
foi com que, com essa estratégia que a China conseguiu controlar e agora a China está conseguindo justamente achatar, diminuir essa curva de contágio. A China iniciou, foi no início do ano, pegou o ápice tipo em fevereiro. O máximo de pessoas morreram e agora já está diminuindo. Essa é a curva de contágio. O que acontece? Quando eles foram perceber que era necessário o isolamento para as cidades, para que esse contágio cessasse, já era tarde na China. Foi um cuidado que, por exemplo, a Itália não teve. Mesmo tendo contaminação, a quarentena foi instituída muito tardiamente. E aí a gente está vendo o resultado, né, disso. Por isso que o nosso município, a gente já está recomendando a quarentena, já está recomendando isolamento, principalmente de pessoas que estão chegando de viagem, estão vindo de estados que têm a transmissão do vírus já confirmado, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? Essas pessoas precisam ficar em isolamento 7 dias, né? Porque se elas mesmo estando assintomáticas, não tem nada, ela tem que ficar 7 dias. Se elas tiverem um quadro de gripe, elas têm que ficar isoladas 14 dias. Então, é por isso que a gente já está instituindo a quarentena. A gente observa que o assunto, para muitos, é uma simples gripe, mas é um caso sério, o que é o coronavírus. E muitas pessoas em Rurópolis, Fernanda, questionaram a situação do cancelamento, no caso do adiamento da Copa Rurópolis, do Aviva, que não era necessário, que não tem caso no Pará, então por que fizeram isso? Então, eu quero que você explique para a gente, para a população que está assistindo o nosso programa, qual é a importância que Rurópolis fez em paralisar todos esses eventos, inclusive as pessoas que paralisaram seus eventos privados também. Qual a importância disso? É importantíssimo, porque, assim, eu gostaria que todo mundo fizesse um mapa mental daquela pessoa que chegou de São Paulo, passou por Belém, passou por Santarém, daquele jogador que vem de Altamira, que lá em Altamira teve alguém que veio de fora, que entrou em contato, que veio no ônibus cheio de gente, o outro que veio no avião. Então, a gente não sabe onde esse vírus está. Esse vírus ele pode estar num ônibus, ele pode estar num barco que a pessoa está vindo, pode estar num avião que a pessoa está vindo. Eventos como o Aviva, que vinha preletores de fora, pastores de fora, colegas de fora, a própria Copa Rurópolis, que vem times de outras cidades que não estão tendo o cuidado que a gente está tendo. Então, me preocupa muito, por exemplo, aqui em Rurópolis, todo mundo que está chegando de viagem, a gente já está entrando em contato, monitorando, propondo isolamento, a gente está fazendo assistência domiciliar, a gente diz, não saia de casa, a gente está assistindo essas pessoas em casa. Então, aqui em Rurópolis, a gente está tendo todo esse controle para que não se difunda qualquer tipo de gripe, não é só o corona, mas qualquer tipo de gripe. E, de repente, vem uma pessoa de uma outra cidade que não está tendo esse cuidado e vai botar todo o nosso trabalho a perder. Se não chegou ainda, é melhor que nem chegue, então estamos nos prevenindo para não acontecer, né? É importante informar a população que os cientistas, os pesquisadores, avaliando a situação da Itália e da China, eles preveem que o pico de transmissão, é o momento que vai ter maior transmissão no país, começa agora, início de abril, e vai até início de maio. Então, nesse período, vai ter muito vírus circulando. Qual é a posição do município de Rurópolis, mas que a gente acompanha também o Estado, é que nós estamos a 13 dias do início do mês de abril. Se eu parar 12 dias antes, 13 dias antes dele chegar, a gente faz uma barreira para que ele não chegue. Se ele chegar aqui, ele vai se isolar naquela família que está dentro de casa. Ele vai ficar contido ali. Então, é por isso a importância das pessoas ficarem isoladas. Fernanda, quais os grupos que correm mais risco do coronavírus? Então, a gente se preocupa muito. Estatísticas já revelam para a gente que a maior quantidade de pessoas que falecem são idosos. Então,
ele entra logo no meu sistema respiratório, e a gente sabe que o pulmão do idoso já não é aquele pulmão de um jovem de 18, de 20 anos. Às vezes, esse idoso fumou, foi fumante, já é um hipertenso, já é diabético. Então, esse idoso ele tem uma chance maior de ter um caso grave e, infelizmente, falecer por coronavírus. Mas tem crianças falecendo, tem jovens falecendo, principalmente jovens que já têm algum outro tipo de doença. A gente se preocupa muito com crianças. Aqui na cidade nós temos crianças que estão tratando para o câncer, tem mulheres e homens tratando, fazendo quimioterapia, que estão com uma imunidade baixa. A gente tem crianças que estão em monitoramento, já tratou, está tudo bem. Tem crianças que têm doença autoimune, né? Tem pessoas que têm lúpus eritematoso. Então, são doenças que acabam com o sistema imunológico da pessoa. Uma gripe comum dessa, que a gente do dia a dia, já leva um quadro de pneumonia. Imagina um corona, imagina um H1N1. Então, é por essas pessoas que a gente tem que ficar em casa. É por essas pessoas que, se eu cheguei de viagem, eu tenho que responder ao atendimento, não, à solicitação da equipe de saúde de ficar em isolamento. Uma atitude que é muito importante da Secretaria de Saúde de Rurópolis foi a criação do Disque Vigilância, né? Que, para quem não sabe, o contato é 91020631. Se você estiver sentindo alguma coisa, pode entrar por esse contato, por esse número, né? Para ter um atendimento em casa. Explica melhor sobre isso. Então, a gente ficou pensando, há 2 semanas atrás, fomos chamados na CESPA para cada município estabelecer suas estratégias de combate ao coronavírus. Cada município criou seu plano de contingência. Rurópolis criou seu plano de contingência. No entanto, quando a gente foi botar na prática, aquele plano de contingência ele era muito superficial. Mas o que de concreto a gente vai fazer para impedir que ele chegue, né? E se ele chegar, o que a gente vai fazer? Já que o contato ele está sendo orientado não haver contato, eu tenho que estar, no mínimo, 1 metro, 2 metros da pessoa. Qualquer espaço público, eu tenho que estar a 2 metros de cada pessoa. Eu não posso cumprimentar. Então, como nós, profissionais de saúde, vamos lidar com isso? Então, a gente pensou, bora criar um disque vigilância, um telefone, que sempre vai ter um profissional capacitado do outro lado para responder à dúvida e atender as pessoas que possivelmente viajaram, que estão preocupados, que querem orientação de como se isolar, estou gripado, o que eu faço? Então, a gente já está, através do Disque Vigilância, graças a Deus deu super certo, as pessoas estão entrando em contato, estão denunciando até, olha, eu soube que fulano chegou de viagem e não está em isolamento. Tinha pessoas que a gente nem sabia que tinha viajado e que estava no município, mas que a gente está indo atrás. Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está indo. Como o próprio nome diz, a vigilância em saúde não é outra coisa a não ser vigiar mesmo. A gente está vigiando cada pessoa que está chegando e monitorando para que, se tiver algum tipo de gripe, não só corona, que ela não se difunda no município. Então, você que está em casa assistindo o nosso programa, você pode acompanhar aqui na tela o telefone 91020631 e qualquer denúncia, qualquer dúvida, pode entrar em contato e perguntar por este número, tá bom? Fernanda, a gente teve perguntas nas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, oficial da Princesinha, e a Cristiane Lima Monteles, ela perguntou, uma dúvida que eu tenho é que se quem é contaminado uma vez pode adquirir outra vez? Então, isso daí a gente ainda não... Como é muito recente, a gente ainda não tem evidência científica de que a pessoa ela fica com vírus e ela pode se reinfectar, e que depois dos 14 dias, o que está nos orientando o Ministério da Saúde é que isola a pessoa com gripe por 14 dias, depois de 14 dias ela não transmite mais. Né? É essa orientação que a gente recebeu. Porém, a gente sabe que já tem estudos mostrando que uma pessoa que foi contaminada, depois dela ter sido considerada curada, ela teve novamente. Então, o que a gente está pensando? Essa pessoa provavelmente entrou em contato de novo com alguém contaminado e esse recontaminou.
né? Então, é por isso a importância do isolamento. Mesmo dentro de casa, a pessoa, por exemplo, eu cheguei de São Paulo, 2 dias depois eu apresentei gripe. Na minha casa, não é para eu estar circulando na cozinha, na sala, falando com a família. Não, é para eu estar dentro do meu quarto. Eu tomar banho, no máximo, voltar, comer e voltar. Até os utensílios, colheres, pratos, copos, estão sendo orientados a ser de uso exclusivo da pessoa. Então, assim, é isolamento mesmo, tá? A Márcia Deodato, ela perguntou como devemos agir com as crianças nas escolas. Então, é super importante essa pergunta, porque era uma preocupação de todo mundo, de minha como mãe, né, mas de várias pessoas também como profissionais de saúde. A nossa orientação é que seja suspensa por um prazo de 15 dias, até a gente ver como vai se comportar. Está muito dinâmico. Todo dia a gente tem uma notícia diferente, né? Então, ele está chegando perto. Ele está chegando cada dia perto. Então, pode ser que a gente determine agora uma suspensão de 15 dias, mas depois você precisa mais 15 dias. Então, por enquanto, a gente está em tempo indeterminado, mas a suspensão das aulas já deve estar acontecendo, né? Porque já foi decidido isso. A Cláudia Deodato, ela perguntou, gostaria de saber se a pessoa com sintomas podem tomar ibuprofeno. Não, a OMS já lançou uma recomendação. Não alguns falaram assim, até distribuíram mensagens dizendo que o ibuprofeno está matando. Não é que ele está matando, é que as pessoas que tomam ibuprofeno não estão respondendo positivamente. Ele não está ajudando a melhorar o quadro das pessoas, então ele não está matando. Mas a recomendação está com gripe, não tome ibuprofeno, tome dipirona, tome paracetamol, mas não tome ibuprofeno. O Ministério da Saúde ainda não emitiu nenhuma nota apoiando ou não essa decisão da Organização Mundial de Saúde, mas a gente já recomendou aos nossos médicos que não prescrevam ibuprofeno. O Izan Bezerra da Silva, ele perguntou onde surgiu. Como essa pergunta já foi falada no início, a gente vai pular ela, mas a gente agradece a participação do Izan. E o Cleidson Silva, ele perguntou, uma pessoa que não apresentou sintomas ainda, sintomas estão incubados, podem transmitir para outra pessoa? Essa é a nossa preocupação, porque até então a gente não tem evidência científica que diga sim ou não. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, até que se prove o contrário, a gente considera, sim, que uma pessoa que teve contato com uma pessoa que teve coronavírus, né? Eu tive contato contigo, você está com coronavírus, eu não estou sentindo nada e eu vou achar que está tudo normal. Não, fique em isolamento, porque pode ser que você esteja assintomático agora, mas que lá daqui a 8 dias você manifeste e tenha contaminado uma pessoa. É interessante até falar para vocês que o primeiro caso que faleceu no Brasil, um senhor idoso, ele faleceu por coronavírus, mas ele não estava nem entre os suspeitos. Por quê? Porque os médicos investigaram e não viram qual foi o momento que ele pode ter sido contaminado. Então, a gente não sabe ao certo em que momento as pessoas estão se contaminando e de quem elas estão recebendo esse vírus. É muito claro para a gente quando a pessoa viaja. Se a pessoa viajou, beleza, eu já sei de onde você pegou. Mas quando já tem o que a gente chama de transmissão comunitária, que é de um indivíduo passar para o outro aqui dentro, ou lá, como já aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, aí é indeterminado. A gente não tem como dizer, né? Uma pergunta do programa mesmo para a senhora. As pessoas comentam e falam que é bom tomar vitamina C, tomar algumas coisas para fortalecer a imunidade do corpo. Procede a informação? Procede, né? A gente espera que todo mundo esteja se alimentando bem, né? Que todo mundo esteja... Mas a vitamina C, se ela estiver gripada, tá? Se hidratando, tomando bastante líquido. Se a pessoa está gripada, o que ela precisa? Remédio para dor, febre, vitamina e água.
água e repouso. Porque, assim, o próprio coronavírus, ele dá uma dor no corpo, ele dá um calafrio, ele dá um cansaço, e a pessoa precisa repousar, né? Para eu me restabelecer, eu preciso estar bem nutrido, eu preciso estar bem descansado, eu preciso ter uma boa condição de saúde para enfrentar uma gripe como essa. Os sintomas do corona, ele é meio parecido com os sintomas da dengue, a questão da moleza do corpo? Não, ele diferencia na parte respiratória. A dengue, ela não dá tosse, ela não dá essa falta de ar, não. Ela dá dor no corpo, febre, né? E dor de cabeça. Dor de cabeça dá também no corona. Temos mais 2 perguntas aqui feitas pelo Instagram, né? As pessoas participaram pelo Instagram oficial da Princesinha. Que é a Emanuele Silva, que ela perguntou sobre a questão das aulas, que a senhorita já respondeu. Então, Emanuele, muito obrigado pela sua participação. A Mônica Dantas Brito também perguntou se tem caso suspeito no nosso município. Bom, é uma boa pergunta, porque saiu muita conversa, deixou o povo em pânico. Até o momento, nós não temos nenhum caso suspeito no município. O que se entende de caso suspeito? Para a CESPA, Secretaria de Estado de Saúde Pública, a pessoa ela tem que ter tido contato com outra pessoa com coronavírus e ela tem que estar manifestando sintomas. Ela tem que ter aqueles sintomas e tem que ter o vínculo, que a gente diz vínculo epidemiológico. Ela andou num local que tinha coronavírus e apresentou todos os sintomas e entrou em contato com outra pessoa doente, né? Então, isso é um caso suspeito. Nós não temos nenhum no município. As pessoas que nós estamos monitorando são pessoas assintomáticas, ou seja, viajaram, não estão sentindo nada, mas a gente está monitorando. E tem pessoas que estão com sintomas, mas que não viajaram, por exemplo. Essa pessoa ela pode estar com uma outra gripe. Nós temos 15 casos confirmados de H1N1 no estado. Isso também é muito preocupante, porque o H1N1 ele também tem a capacidade de letalidade, ele tem uma capacidade de realmente matar as pessoas, de uma boa proporção, até maior que o próprio coronavírus, ele mata mais do que o corona. E a gente já tem 15 casos confirmados no estado. Então, por causa disso também, o Ministério da Saúde antecipou a campanha do H1N1, que vai começar, a gente já vai começar a partir de hoje a vacinar contra H1N1, sendo que nos postos de saúde, à disposição a partir do dia 23, mas a gente já vai começar a vacinar principalmente idosos, crianças, gestantes e o público em geral, como profissionais de saúde, professores e assim por diante. O objetivo de vacinar contra o H1N1 é justamente reduzir a possibilidade das pessoas adoecerem pelo H1N1 e a gente pensar que é um corona, né? Então, a gente quer diferenciar bem essas duas situações. Então, pelo menos, contra o H1N1 tem vacina, é gratuita, as pessoas precisam procurar o posto de saúde para se vacinar. Uma coisa importante, que é bom também a gente, a Princesinha, estar lembrando, é que as pessoas que está acontecendo, a gente já observa em alguns casos, elas estão se preocupando muito com corona, que é o correto, só que estão esquecendo de outras doenças que também matam muito, que é no caso da dengue, né? No caso do inverno aqui na nossa região, as pessoas estão se descuidando, deixando caixas abertas e muito mais. Então, a gente também dá esse reforço, né? O público de casa também tem esse cuidado, porque vai que você escape do corona, mas a dengue está aí, né? Para poder pegar você. Por isso que é reforçar a importância de reforçar os cuidados, como a distância social, né? Eu preciso falar com essa pessoa, mas eu tenho que manter uma distância de 2 metros, no mínimo 1 metro, no máximo 1 metro, próximo da pessoa. Não posso ter contato. Eu tenho que higienizar minhas mãos constantemente, lavar as mãos. Ou, se tiver álcool gel, beleza, mas se não tiver álcool gel, serve o álcool a 70, a água com sabão, serve as superfícies lavar com cloro, limpar com cloro, o piso, tudo. Desinfetante serve, limpa alumínio serve, Vidrex, aquele Vidrex serve também para higienizar as superfícies. E
O isolamento, recomendado para quem andou por essas áreas, por todos esses estados que você está vendo, que tem coronavírus comprovado. E, no mais, cuidar dos nossos idosos, não deixar eles saírem de casa. Nossos idosos, eles não precisam sair de casa. Nossas gestantes também, e nossas crianças e pessoas que têm doenças crônicas, né? O que a gente tem que fazer de esforço agora, e nos próximos dias a gente vai ver, é que toda a sociedade ela tem que estar envolvida nesse cuidado, nessa atenção, para que não se propague, que não chegue, mas se chegar no estado, ele se limitar. Ele não andar pelo estado, como já aconteceu em vários países, né? É importante ressaltar que a Secretaria de Saúde já tomou, há 2 semanas atrás, a gente já vem tomando todas as medidas possíveis. E graças a Deus, a gente conseguiu formar uma equipe bem capacitada, estruturada, comprometida. A nossa equipe está 24 horas ligada, né? A gente tem um grupo que a gente conversa, uma pessoa fica no Disque Vigilância, mas todos estão ali dispostos a ajudar. Nós estamos fazendo várias reuniões com setores da sociedade, a gente já vai fazer com o professor, com a associação comercial, com os pastores, líderes religiosos. Nós estamos fazendo, de uma forma geral, orientando todo mundo, explicando o porquê da necessidade desse isolamento, de não ter aglomeração de pessoas. A Secretaria de Saúde colocou o Disque Vigilância à disposição, foi o primeiro município do oeste do Pará a ter essa estratégia, e graças a Deus tem sido modelo para os outros municípios, como Itaituba e Jacareacanga. Colegas nossos secretários estão pedindo ajuda para a gente ajudar eles a se organizar também, como o Novo Progresso e Alenquer. Então, assim, a gente tem sido pioneiro em algumas atitudes, como não deixar, importante ressaltar, paciente doente com gripe, viajou, não vá para posto de saúde, não vá para o hospital. Lá tem pessoas doentes de outras coisas, que pode estar expondo essa pessoa a mais uma doença que pode ter um desfecho infeliz, né? Então, para isso, a gente disponibilizou o prédio da Unidade de Vigilância e Atenção Primária, que é a Univap, ao lado da garagem municipal. Então, a pessoa está com gripe, viajou ou entrou em contato com alguém que viajou, a Univap, mas primeiro ligue para o Disque Vigilância. Então, a pessoa, a partir do momento que ela entrar em contato com o Disque Vigilância, ela já tem a garantia de atendimento médico, de enfermagem, de farmacêutico, biomédico, até dentista já está fazendo parte do nosso COI, que é o Centro de Operações Especiais. Então, é uma equipe multiprofissional comprometida com a saúde da nossa população. Mais uma coisa que eu acabei de lembrar, o brasileiro ele consegue fazer piada com tudo, né? Então a gente vê muitos memes nos status, Facebook, WhatsApp, Instagram, que se o álcool gel mata por fora, então se beber aquela cachaça, aquela famosa cachaça, mata por dentro. Então, acredito que isso é mito, né, Fernanda? Não tem essa de cachaça matar vírus. Não, e é mito também que está se propagando muito, que com água morna, vinagre, alho, não sei o quê, fizer o gargarejo, você vai estar livre. Não. Também é mito de que já encontraram a cura para o coronavírus, né? Isso tudo é fake. Tá? Não acredite. É higienização das mãos e distanciamento, isolamento social. Não entrar em contato de forma alguma. É importante lembrar da questão do fake news, porque o que confunde muito a população é essa questão do fake news, são matérias que só para fazer mídia do assunto, ganhar ibope. Então é importante procurar realmente saber com quem conversar, pessoas que entendem do assunto. Fernanda, muito obrigado pelo esclarecimento. A Princesinha abre as portas para quando você precisar procurarmos para transmitir a informação à nossa população. Muito obrigado. Obrigada pelo espaço, pelo esclarecimento. Também reforçar que a Secretaria de Saúde também já tem um plano de contingência, já está praticamente preparada para qualquer situação. Eu costumo dizer, como aconteceu no nosso caso, bem no início da gestão, com a febre amarela, a gente montou um esquema de guerra e agora nós estamos novamente preparados para montar esquema de guerra e reforçar as pessoas que entrem em contato pelo Disque Vigilância. É esse o nosso canal de comunicação oficial para qualquer informação. Se você quiser obter uma informação de qualidade
e sem fake news, é pelo Disque Vigilância ou pela página da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando, o Disque Vigilância da Secretaria é 9102-0631. Entre em contato e se informe. Fica por aqui mais um programa Perfil Completo pela sua princesinha da Transamazônica.